Olá pessoal, boa noite, né? É um prazer mais uma vez estarmos aqui conversando com vocês, né? Mais nosso segundo podcast sobre reforma tributária. Teremos outros podcasts porque a reforma tributária é muito ampla, são 512 artigos e tem impacto, né, para todos os setores e cada um de uma forma diferente. Mas nós, né, como Sindicato do Comércio de Material de Construção, estamos aqui, né, representando o Sincomex, que é o Sindicato das Empresas de Material de Construção do Estado de Pernambuco. Nós vamos fazer um podcast voltado, né, para o perfil de empresas de material de construção. Claro que muito do que se fala, talvez 90%, sirva para qualquer empresa, né, que esteja instalada no Brasil. Mas daremos focos aos assuntos que estejam mais, né, centrados e atendam essas empresas. Estou aqui também participando, né, estamos aqui também contando com a participação de Dr. Robson Costa, que é advogado tributarista, né, e está como consultor do Sincomex e tem nos ajudado também a levar essa informação e orientar empresários, né, as empresas que estão sindicalizadas, as empresas que são representadas pelo sindicato, de forma que elas possam estar preparadas para essa mudança, né, esse vendaval, né, de mudanças que começa a partir de 2027 com a efetivação do CBS, mas que já começamos com a agenda já em 2026. E eu também tenho estudado bastante, né? Eu sou advogado, apesar de não ser tributarista, mas tenho estudado bastante, tenho participado de vários eventos, né, sobre a reforma tributária. Fiz uma imersão em São Paulo dia 1 e 2 de julho, né, sobre a reforma, e estou buscando ficar por dentro do assunto, né, como um representante de classe e como presidente do sindicato, para que a gente possa, né, criar condições de ajudar as empresas, né, para que elas possam superar nesse momento difícil, complicado, complexo, mas que todos possam superar e depois possam estar, vamos dizer, aptos a funcionar, trabalhar, né, de forma competitiva, né, sem muita dificuldade. Dr. Robson. Boa tarde ou boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje discutindo junto à categoria do material de construção, varejista e atacadista, com a figura do presidente Manuel Santos, presidente do Sincomex, e hoje a gente se propõe a iniciar esse debate sobre a reforma tributária, que é um novo universo, com inúmeros desafios, e tanto na questão da própria observação da legislação, como também nos desafios do período de transição e toda a modificação que a reforma tributária vai trazer para o Brasil nesses próximos anos. Bom, doutor Robson, eu queria que você falasse um pouco, tá certo, da parte formal, né? O que é a reforma? Quais são os pilares, tá certo, dessa reforma, né? O que é que o empresário, né, tem que se preocupar, né, a partir de agora em relação ao que está por vir a partir de 2027 e, claro, o que é que ele tem que fazer, né, já a partir de 2026, as decisões que ele tem que tomar a partir de 2026 para que ele possa, né, estar tranquilo e que sua empresa possa funcionar sem nenhum empecilho, né, com esses novos modelos, né, tributários, com esse novo modelo tributário que o Brasil está implantando já a partir de 2027. Veja só, Manuel, quando a gente fala em tributação no Brasil, normalmente sempre se tende àquela velha máxima que existe um manicômio tributário em toda a atividade fiscal brasileira. Por exemplo, quando a gente trata hoje especificamente de tributos estaduais e municipais, a nível de ICMS, um desses exemplos, a gente tem 27 estados, em que cada estado tem a sua própria legislação disciplinando o ICMS. Mas não basta ter só uma lei de ICMS. A gente tem os decretos que regulamentam essas leis complementares estaduais. Então a gente, no mínimo, fazendo uma conta muito grosseira, a gente tem 2 normas de ICMS por estado. Se a gente for pegar a discussão a âmbito de ISS, 2 normas, tanto a regulamentar quanto a própria lei que define os critérios de ISS para cada município no Brasil, que são mais de 5 mil. Então veja a complexidade tributária que se tem que trabalhar e tratando também de uma economia altamente globalizada, porque era uma coisa falar sobre o comércio, sobre a prestação de serviços no início dos anos 2000, década de 90, que era muito centralizada. Hoje em dia a gente compra tudo de todo lugar, seja daqui do Brasil, em outros estados, ou também compras internacionais. Então a tributação brasileira ela era muito complexa para se entender todos esses fatos. Por exemplo, uma distinção muito básica, uma empresa de Pernambuco que compra em São Paulo, o contador ou o profissional fiscal que cuide desse departamento tem que estar atento a essas 2 legislações. E uma das preocupações da reforma era exatamente simplificar esse modelo.
acabar com esse monte de norma que os profissionais, tanto contadores como advogados, e o próprio empresário em si precisava entender, simplificando isso numa legislação federal, através de uma emenda constitucional, e retirando dessa emenda constitucional algumas poucas normas. A lei complementar que disciplina basicamente o IBS, CBS e o imposto seletivo, e também uma outra norma que simplifique e organize todo o comitê gestor que vai lidar com tudo isso. Então, um dos primeiros pilares que se discutia a reforma era a simplificação do modelo fiscal brasileiro, certo? Dando seguimento à tua pergunta, um outro ponto bem interessante que a gente começa a observar na reforma é exatamente o que a emenda constitucional 132 começa a prever como um novo sistema. E ela traz na Constituição alguns novos princípios aplicados à realidade fiscal. Dentre eles, o primeiro princípio que eu acho que chama a atenção é o da não cumulatividade plena, porque a partir da lógica implementada com a reforma, o empresário vai começar a perceber que ele vai poder aproveitar-se de uma série de despesas que, no modelo atual que nós temos, não era aproveitado. Isso, se usado da forma correta, pode ser um diferencial de mercado, porque vai reduzir significativamente sua base de cálculo de imposto e, logicamente, pagando menos impostos, você tende a ter um produto mais atrativo, vendendo mais e faturando mais. Outros grandes pontos que a reforma prevê, ainda na discussão de princípios, tem uma questão da neutralidade, em que a reforma foi pensada para que a atividade fiscal dos entes políticos não interferisse mais na atividade econômica. Então isso significa dizer que a reforma tributária ela é pensada para criar um ambiente de negócio único no Brasil, onde um estado, por exemplo, mais rico como São Paulo, como o sul do país, não crie políticas fiscais que possam interferir na economia, favorecendo, de certa forma, seus negócios, enquanto outras regiões do país não são tão agraciadas com essa discussão. Faz muita diferença, né? Porque, como você deve falar sobre a questão do imposto sendo originado no destino, então as empresas agora, né? A empresa que tem um poder de barganha, ela não vai ter mais aquele incentivo fiscal que gera, tá certo, uma diferença muito grande de competitividade. A empresa que tem acesso a incentivo, tá certo, ela passa a ter uma vantagem competitiva em relação, em detrimento da outra que não teve acesso. Isso, pronto. Você destaca um ponto bem interessante. O princípio da neutralidade previsto na emenda constitucional visa exatamente acabar com essa série de regrinhas que, de algum modo, ou interferem em algum setor ou em algum segmento, certo? Algumas empresas específicas ou algum setor complexo que ganham alguns entre aspas, favores fiscais, uma legislação mais atrativa, um benefício fiscal maior, fazendo com que o grande já tenha melhores condições, enquanto o pequeno tem que remar e trabalhar com uma legislação altamente complexa e alta para ele, certo? Então o princípio da neutralidade, já previsto na emenda constitucional, começa a trabalhar esse sentido na norma para acabar, por exemplo, com esses benefícios fiscais, para acabar com grande problemática que a gente tem no Brasil, que é a guerra fiscal, onde cada estado cria sua política fiscal tentando implementar e trazer atrativos para a instalação de novas empresas, e tudo isso gira também em torno dessas modificações legislativas e um ponto que você tratou aí, que é a alteração, eu acho que a principal volta, que é o sentido exatamente de tirar a tributação da origem e passar pelo consumo. Porque isso também dialoga muito com a economia que a gente vive hoje em dia, né? A gente trabalhando num cenário de compras na internet, de e-commerce, é natural, por exemplo, que eu aqui em Caruaru compre um material e esse material saia de São Paulo. No final das contas, se a gente for analisar o sentido financeiro da coisa, o meu dinheiro que comprou aquele produto foi para uma empresa em São Paulo, que vai pagar uma carga fiscal para São Paulo, e o imposto, de algum modo, gera um bem-estar no estado de São Paulo, não privilegiando o consumidor que está aqui em Pernambuco. Então a reforma pensa e reorganiza essa lógica que no futuro tende a reorganizar o mapa fiscal do Brasil e também o mapa econômico. Ou seja, sai da origem, passa para o destino, onde está o consumidor. Então, isso. Na hora que a empresa emitir o nota fiscal em qualquer lugar do Brasil, é ali que vai ser gerado, né? Ali vai ser o fato gerador que vai gerar o débito fiscal, né? E eu acho que talvez seja o principal aspecto da reforma, né? Como você falou, a questão da neutralidade, porque gera um ambiente competitivo com uma regra igual para todo mundo. A questão do imposto agora ser gerado no destino e não na origem, o outro eu acredito que seja um dos pilares, né, importantes da reforma.
a questão, e com relação à questão de lançamento, porque a gente começa a ver, né, que o imposto vai ser muito mais visto como contas, né, a pagar, como controle, tá certo, de contas, né, porque não vamos mais trabalhar com lançamento. Antigamente nós comprávamos uma mercadoria de um fornecedor, ele emitia lá um imposto, e independentemente daquele fornecedor pagar ou não, eu ia acreditar na minha contabilidade que eu tive aquele crédito. E agora com a reforma, o crédito, tá certo, ele só vai acontecer quando houver o pagamento. Então, essa lógica também, tá certo, muda bastante com essa reforma tributária. Não é isso? Sim, de fato. De fato, porque quando a gente analisa todo esse cenário, a reforma fiscal ela tem uma pequena artimanha colocada nela que, de certa forma, vai reduzir o trabalho de fiscalização do próprio Estado e vai colocar na mão do consumidor o poder de direcionar a atividade de uma empresa pelo controle fiscal. Resumindo essa explicação e traduzindo para o bom português. Como você pontuou aí, antigamente você fazia uma compra normal, lançava seu ICMS, seus créditos de PIS e COFINS, e pouco importava o que era da cadeia anterior. Com a lógica da reforma, você agora começa a fazer, primeiro, uma avaliação de controle de créditos. Por exemplo, você começa a pensar para quem você vai comprar. Porque se você tiver só uma alusão aqui a determinados segmentos, se você tiver uma empresa do Simples, que opte por acaso ser uma empresa do Simples de modo puro, e você tiver um outro comerciante que vende o mesmo produto que ela está no presumido, a lógica de consumo vai fazer com que você compre do presumido. Por quê? Porque você vai ter um aproveitamento de crédito melhor. Mas não bastando o aproveitamento do crédito, você agora também vai começar a fazer essa fiscalização que você fala. Por quê? Porque para aproveitar do crédito da cadeia anterior, o teu fornecedor vai ter que pagar esses impostos. E aí te interessa saber se ele é cumpridor de seus deveres ou não, porque senão tu não aproveita o teu crédito. Então consegue perceber? O próprio Estado joga, de certa forma, o dever de observância e vigilância sobre o crédito fiscal na mão de quem precisa aproveitar esse crédito fiscal, facilitando muito mais esse trabalho, que no final do mês das empresas a gente vai alterar significativamente a forma de quantificar o imposto, só quantificando nessa operação. Enquanto eu comprei, quanto eu vendi e a diferença entre um e outro. Perfeito. Pessoal, eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho como é que ficam as empresas, tá certo, do lucro real. Então a empresa do lucro real, na hora que ela emitir uma nota fiscal de venda, né, que seja para o consumidor ou que seja, tá certo, para uma empresa, e aí eu estou aqui no meio da cadeia, né, que quando eu emito nota fiscal para uma empresa, aquela empresa vai receber o crédito do IVA que eu destaquei e vai se creditar. Quando for para o consumidor final não tem crédito, ele não recebe o crédito, ele está pagando e ali ele finaliza a relação, tá certo, do imposto, tá certo, com a operação. Então, uma empresa do lucro real, ela vai emitir a nota fiscal e na hora que ela emitir, que ela destacou a alíquota, vamos imaginar que seja 28%, a gente não sabe ainda. Os especialistas estão trabalhando com a alíquota entre 26,5% e 28%, digamos que seja 28%. Então, na hora que eu emitir uma nota fiscal de R$1.000, ali eu teria, né, 28%, tá certo, de débito imposto. Então, a nota fiscal por si só já está dizendo que você criou o débito. Ali não tem mais crédito, débito, lançamento. Ali é só o débito. E aí, aquela mercadoria, eu comprei também de alguém, né, que a gente chama do insumo. E quando eu comprei aquela mercadoria, eu também recebi 28% do crédito dela. Então, de certa forma, recebi 28% pelo preço que eu comprei a mercadoria e vou me debitar aí 28% pelo preço que eu vou vender. O grande diferencial aí é que eu vou ter outras despesas minhas que antes eu não aproveitava, com a alíquota cheia, né, a maioria, que eu vou poder abater nesse imposto. Vamos imaginar que uma mercadoria eu vendi R$1.000, né, e aí eu destaquei 28%, R$280 de imposto, mas essa mercadoria me custou 600. Eu recebi também um crédito de R$28 em cima de 600. Então, em tese, é como se eu estivesse pagando, na realidade, 28% em cima de 400. Correto? Então, seria mais ou menos uma continha aí simples, seria mais ou menos isso. Só que eu tenho outros créditos que eu posso aproveitar. Eu tenho um crédito, tá certo, do frete, eu tenho um crédito da minha energia, crédito para água, os meus softwares, a minha internet. Então, tudo tá certo que eu contratar,
que tiver emissão de nota fiscal, então eu vou ter crédito. Por exemplo, eu contratei um caminhão para fazer as minhas entregas. Então, esse motorista, ele terá, porque as empresas, claro, vão exigir, porque vão querer o crédito, ele terá um CNPJ técnico, onde ele vai emitir um imposto presumido. Não vai ser descontado desse motorista. Imagine o seguinte, que um motorista emitiu um frete de R$1.000 para você, uma diária de R$1.000. Ele vai emitir, tá certo, ele vai ter um CNPJ técnico, ele não vai ser esse CNPJ técnico, alfanumérico, não vai definir como empresa, ele não precisa declarar, é somente para ele conseguir emitir, né, essa nota fiscal. Ele vai emitir o documento fiscal e terá, tá certo, um crédito para a empresa que contratou, um crédito presumido de IVA dual, do CBS e do IBS. Então a empresa vai querer, né, trabalhar com pessoas que estejam organizadas. Então, se eu tenho 3 caminhões, 4 caminhões que são agregados na minha empresa, então eu vou querer que eles estejam organizados também, para eles emitirem documento fiscal, para que mesmo que seja resumido, digamos que esse crédito seja apenas 50% do valor. Eu não tenha os 28% em cima de R$1.000, mas que seja 50%. Então, eu vou ter 50%. Eu vou estar batendo na minha despesa. Então, o meu contador, o meu advogado, o meu sócio, tudo está certo. Se eu comprei um carro para a empresa, se eu fiz uma manutenção, então tudo está certo que eu comprar, que foi emitido no fiscal, então eu vou utilizar como crédito. Então, chegar no final do mês, eu faturei R$1 milhão, eu tenho 280 mil, né? Eu já tenho um crédito, vamos dizer, de 28% em cima dos 600, e eu vou ter que, para bater, aí tem uma diferença. E para bater, reduzir mais ainda, então eu vou ter que ter mais créditos. Então, as empresas, né, a partir de janeiro, estarão à cata de créditos. Então, por isso que o Dr. Clóvis falou numa situação importante, Dr. Robson, né? Falou, porque o Dr. Clóvis é o sócio dele. De vez em quando eu misturo. Eu misturo. É quase uma simbiose. É quase uma simbiose. O Dr. Robson falou logo cedo da questão do Simples. Ora, se eu sou um Simples, que a maioria dos meus clientes são empresas, então é B2B, então eu vejo empresa que vem para a empresa. Então, essa empresa do Simples terá a opção, né, agora em setembro, e é importante, tá certo? Porque a opção pelo Simples não vai ser mais em janeiro, agora em setembro. As empresas do Simples têm que estar alerta, os contadores têm que conversar com os empresários. E agora em setembro ele tomará a decisão, né, se ele vai ser Simples puro ou se vai ser o Simples híbrido. Se for híbrido, então quando ele emitir o DAS para arrecadação, para o recolhimento, tá certo, do tributo, do Simples Nacional, vai zerar a alíquota do PIS e COFINS, que não vai ser mais PIS e COFINS, a partir de janeiro será já o CBS, vai zerar e ele vai cobrar por fora, num valor, tá certo, cheio, uns 28%. E aí a empresa que está cobrando vai ter o crédito. Então, por que é importante tomar essa decisão? Imagine que as empresas vão querer comprar de empresas que emitam, tá certo, imposto para o cheio. Então, se você não fez a opção e você não pode emitir, não tem como emitir, então você vai perder clientes. Então, isso aí pode definir a sobrevivência do seu negócio. Então, o Simples Nacional, a empresa do Simples Nacional, que vende para o consumidor final, possivelmente, ele deve continuar, não mudou nada, a reforma não mudou a vida dele, ele vai continuar lá no Simples, como era antes, né? Eu vendo para consumidor, 99% talvez, então eu não vou me preocupar. Mas se for uma empresa que tem um percentual muito alto, que comprometa, tá certo, a sobrevivência da empresa, ou que ela venda 100% para outras empresas, ele vai ter que tomar essa decisão, senão ele está fora do mercado a partir de 2027. Então, esse aspecto aí é extremamente importante. A gente já vê nas redes sociais, a gente já vê aí, tá certo, especialista alertando. Pessoal, temos uma decisão agora, tá certo, em julho, né, até o dia 31 de julho, qual vai ser o seu regime, se Simples normal, né, por dentro, ou Simples, até porque por dentro a alíquota é muito pequenininha, as empresas não vão querer comprar, ou por fora pagando a alíquota, mas isso é uma decisão que você tem que tomar. Em outubro, depois da eleição, deve sair essa alíquota, que nós estamos trabalhando entre 26% e 28%, e em novembro a empresa vai fazer suas contas e vai dizer, ó, eu quero realmente continuar no antigo, ou eu quero, tá certo, né, ele vai ratificar a decisão agora de julho. Então, esse, tá certo, é como tem um prazo, o prazo é agora julho, aliás, setembro, então a empresa do Simples tem que estar muito atenta a isso aí. E existe um destaque aí na tua fala, Manuel, que eu iria mais além. Você fez uma excelente explanação no sentido de que agora as empresas começam a ter um aproveitamento do crédito. Mas esse aproveitamento de crédito, ele deve ser pensado numa lógica totalmente diferente do que nós temos hoje. O que impera hoje no sistema que a gente tem de consumo, basicamente é a avaliação do custo de produto. O empresário compra um produto, ele faz os cálculos desse produto, mais frete, mais os impostos incidentes sobre isso, suas despesas operacionais e coloca um produto no mercado. Conforme você destacou aí na tua fala,
a partir de 2027 não impera mais a lógica do custo de produto para o meu negócio, mas o que importa a partir de janeiro de 2027 é o custo de negócio. E isso muda drasticamente, porque é exatamente a avaliação que você faz. Uma série de despesas que eu tenho no meu negócio, que antigamente eu não poderia aproveitar absolutamente um centavo, a partir de amanhã, porque 2027 basicamente já está aí batendo na porta, eu vou começar a aproveitar. E aí qual vai ser a grande sacada da reforma, e eu acho que é o grande preparativo do empresário, que gira em torno exatamente de uma palavra chamada planejamento. O planejamento fiscal, mas não somente fiscal. Por quê? Porque você começa em uma análise dos dispositivos da reforma, mas como isso vai impactar no teu financeiro, no teu comercial, a revisão da tua atividade administrativa para chegar ao teu custo de negócio. Por quê? Porque é um empresário. E você pontuou uma necessidade muito patente que a gente começará a ver num futuro em breve, que é a emissão de nota fiscal para tudo. Porque todo consumidor, Manuel, não só empresário, tá? Ele vai ficar atento à emissão da nota fiscal. Por quê? Porque até o consumidor de baixa renda, que em tese não tem nada para aproveitar de créditos e compensações, ele está interessado nas alíquotas de CBS e IBS. Por quê? Porque ele quer o cashback. Então perceba, todo mundo agora vai ficar atento à emissão de nota fiscal. E a partir do momento que eu tenho as emissões de nota fiscal, eu preciso ter uma empresa regular para gerar esses impostos, porque senão eu não aproveito isso. E logicamente de quem eu for comprar, eu vou demandar isso também. Por quê? Porque a partir do momento que eu não aproveito o crédito da minha cadeia anterior, eu vou pagar duas vezes, porque eu nem aproveito e ainda vou pagar a minha operação. E tem um ponto bem interessante também que a gente precisa prestar atenção no planejamento fiscal. A reforma, em tese, a sua parte efetiva, como bem pontuado, começa em janeiro de 2027. Só que existe uma série de atos preparativos que já devem ser implementados em 2026. Um deles, que não tem nada a ver com o jurídico da coisa, é a questão de preparação de sistema. Como é que as empresas estão reagindo na preparação de sistemas? Já fizeram os parâmetros dentro dos seus softwares para calcular de acordo com a reforma? Ponto 2. A apuração e esse planejamento é feito agora e vai vigorar para o resto de toda a vida de uma empresa? Não, porque a gente precisa lembrar do sistema de transição que foi estabelecido para a reforma tributária. Em 2026 a gente tem todo esse preparativo, tem todos os testes. Se você começar a observar a determinados grupos ou segmentos, quando a gente compra já vai ter lá na nota fiscalzinha um destaquezinho de IBS, CBS. É para pagar imposto? É para se creditar hoje? Não, hoje é meramente declaratório e um teste. Vamos testar os sistemas. Por quê? Porque a reforma tributária ela não é só um desafio dos contribuintes, ela é um desafio também para os entes públicos, porque a própria Receita Federal, o Comitê Gestor, todo esse arcabouço público que vai comandar a reforma tributária também está sendo testado, implementado, para ser efetivada a sua utilização. Então, o grande ponto, a gente precisa lembrar de toda essa transição, porque a partir de janeiro, necessariamente, a gente não começa já com 28%. A gente tem um período de transição em que, de 27 a 28, a gente tem a troca do PIS e da COFINS pela CBS, a contribuição sobre bens e serviços. Então, em 2027, a gente continua com esse tributo, CBS, que dentro de uma lógica aí das previsões, a gente tem 8,8% até 9,4%, mas 9% não seria nenhum absurdo em admitir. E só a partir de 2029 é que a gente teria, literalmente agora, uma coisa que também é uma grande inversão à lógica fiscal, que é o balizamento em que a gente começa a entrar com IBS e sair ICMS e ISS. Então, na lógica do sistema, não bastando a loucura que a gente vive hoje no cenário fiscal, a gente ainda vai conviver com dois sistemas funcionando ao mesmo tempo, até que um dia a reforma tributária esteja plenamente efetivada. Então, a partir de 2029, a gente começa com uma pequena fatiazinha de IBS e 90% ainda de ICMS e ISS, e com o passar do tempo vai para 20 e 80. 2029, 10,90, 2030, 20 e 80, 2031, 70, 30 e 2032, 60, 40. Aí, ou seja, 40% está certo de IBS e 60% no sistema antigo. A partir de 2033 aqui vamos ter 100% de IBS. Isso, perfeito. Então, eu acho que o grande dificultador, né, para as empresas será isso aí. Exato, porque tem um grande ponto, Manuel. Você tem que lembrar exatamente o seguinte:
Fazer a apuração hoje do jeito que a gente tem, se a gente conversar propriamente com os contadores, porque é eles que fazem mais esse trabalho operacional de contabilização de base de cálculo e produto no final das contas. O advogado tributarista trabalha numa linha mais consultiva e de pareceres a determinados tipos de casos. Mas imagine o seguinte, se calcular o famoso preço por dentro já dá trabalho, imagine quando você tiver um sistema em que você tem que calcular por dentro a primeira parte para depois calcular por fora. E aí vamos aumentar a confusão, vamos acrescentar mais um que interessante. E o IS, o imposto seletivo? Se determinado produto tiver ou não um IS, como é que vai ficar? As alíquotas, a aplicação disso. O supermercado, né, que vende produtos isentos, produtos com redução, produtos tá certo, com alíquota normal e produtos com IS. Imagine. Então são várias alíquotas para, no caso da gente, de material de construção, a gente pode ser que tenha, né, um produto que seja nocivo à saúde, que tenha, tá certo, uma alíquota. Eu poderia usar o exemplo do amianto, de repente, né, a alíquota de produtos com amianto, ela pega o IS e ao invés de 28% ela tem 60%, 70%. Então isso vai fazer toda a diferença. Então vai inviabilizar, é uma forma da Receita, tá certo, né, do governo, inviabilizar a venda do produto que ela entende que vai ser nocivo à saúde pública. E isso é exatamente esse um ponto. E ainda falando dos princípios da reforma que a gente começou aqui no começo do nosso papo, um dos princípios da emenda constitucional e da reforma tributária é exatamente a preservação do meio ambiente. Quando a gente vai ler lá os princípios que regerão a reforma tributária, tem lá preservação do meio ambiente. E a gente fica se perguntando como uma atividade fiscal, que basicamente é cobrar imposto, vai preservar o meio ambiente. Uma situação dessa seria explicada. Porque a lógica a gente também precisa entrar num critério técnico, que é o que a gente chama no imposto, que todo imposto, quando a gente vai começar a ler direito tributário, estudar, todo imposto ele tem duas naturezas, ele tem dois efeitos. Ele tem o efeito fiscal, que é basicamente a arrecadação e manutenção do Estado, assim também como ele tem o efeito extrafiscal, que é normalmente o condicionamento de comportamento que o Estado faz através do uso da máquina fiscal. Por exemplo, quando o Estado quer promover certos incentivos ao consumo de determinados bens, como por exemplo a compra de carro, a compra de linha branca, o que é que o Estado faz? Todo mundo sabe, normalmente tem sempre reduções ou zero alíquota de IPI. O que é que o Estado está fazendo? Através da atividade fiscal, olha, eu vou reduzir imposto para condicionar e fomentar na economia popular e, no geral, o povo a comprar esses produtos, comprar mais, aquecer esse setor. Com o imposto seletivo, a gente vai ter isso do outro lado. É a atividade fiscal condicionando certos produtos. E aí a gente pode ter um cenário, sim, em que determinados produtos têm um certo prejuízo com a implementação da reforma, porque aí fica também uma grande preocupação. E aí eu falo como advogado, que é entender qual o sentido que o legislador vai dar a produtos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. Porque a gente falando a nível de Brasil, a gente sabe que tudo é uma questão política. E a composição política momentânea daquela norma. Então pode ser que no futuro saia uma norma jurídica dizendo que, por exemplo, produtos com determinado nível de açúcar sejam prejudiciais à saúde. Então aí a gente no caso de material de construção, a gente vê na cadeia de produtos nossos que nós vamos ter muito poucos produtos com IS. Pessoal, eu queria fazer estamos chegando nos primeiros 30 minutos do nosso podcast e eu queria fazer assim linkar, né, alguns itens que a gente falou aqui, né, e falar um pouquinho para a empresa do lucro real. Então, a empresa do lucro real, né, a partir de janeiro, né, sua tabela de preço, ela não vai mais valer, tá certo? Porque você está com a tabela de preço, ela foi calculada com base no esquema tributário antigo. Então, você precisa reprecificar os seus produtos com base, tá certo, na norma que vai começar a partir de janeiro. Então, vamos aqui imaginar que você tinha um produto que comprava em São Paulo, e você tinha um crédito de 7% e agora passou a ter, tá certo, 28%, né? 28%. Então, automaticamente, a gente fala 28% porque a gente já está indo para o futuro e falando da alíquota cheia. Vamos imaginar que a alíquota do PIS e COFINS, que agora vai ser o CBS, seja 9%. Então, a partir de janeiro, então, eu vou ter um crédito de 9% para o CBS, daquilo que eu comprei. Então, todo mundo vai ter que alterar a sua tabela de preço, todas as empresas.
independentemente. Exceto a empresa do Simples, que vende para consumidor, esse aí não vai mexer muito, porque na realidade, e talvez mexa porque quem vai vender para ela, talvez tenha que alterar o seu preço também. Então ele vai ter atento qual será o preço que eu vou comprar a partir de janeiro. Então a empresa do Simples, que vende para o consumidor e que vai continuar no Simples normal, no antigo, por dentro, então a única preocupação dele é saber se ele vai ter o produto por aquele mesmo preço, porque ele pode vender a mercadoria que subiu de preço por conta da carga tributária nova, né, por conta e aí ele pode, né, ter prejuízo. Se a empresa, tá certo, do Simples Nacional, ela decidiu, tá certo, pelo sistema híbrido e ela vai calcular o imposto por fora, então ela vai ter que realmente alterar totalmente, né, a sua tabela de preço. Então, veja, a empresa, tá certo, do lucro presumido, é a mesma coisa. Então, essa aí, tá certo, aqui, né, vai ter que mudar mesmo. Por quê? Ela vai emitir nota fiscal a partir do dia 2 de janeiro, dia 1 de janeiro normalmente é feriado, né? Então, dia 2 de janeiro, na hora que ela emitir a nota fiscal, ela vai estar se debitando de 9% de CBS. Então, emitiu a nota, isso aí não tem, isso é constitucional, isso aí é uma emenda da Constituição, não tem o que negociar, nem tem prorrogação de prazo, 9%. Só que ele também está recebendo 9% da mercadoria que ele comprou, que ele vai comprar a partir também de janeiro. Ora, mas eu tenho outros créditos, né? Então, como é que eu devo agir, tá certo? A partir daí, eu preciso fazer um trabalho juntamente com a minha equipe de compras, meu comprador, preciso fazer um planejamento. Acima de tudo, planejamento vai ser, eu acho que a palavra mais usada nessa reforma. Eu tenho que saber se meus fornecedores estão com capacidade técnica, digital, de emitir meus créditos, porque se não tiver, você não vai comprar, porque você vai pagar o seu débito. Na hora que você emitir sua nota fiscal, a Receita vai atrás, tá certo, de você, para você pagar aquele imposto que você destacou. Você precisa agora garantir os seus créditos. Então, você vai verificar se você tem no seu portfólio de fornecedores, se você tem empresa do Simples, e se essa empresa do Simples fez a escolha, tá certo, para o sistema híbrido, se ela vai emitir para você também o crédito 100%. Você vai verificar se prestadores de serviços seus estão preparados para emitir para você, né, nota fiscal com crédito. Se os seus contratos terão que ser todos revistos, se eles terão condições de emitir para você crédito. É o seu aluguel que você paga, é o contrato com o seu advogado, com o seu contador, é o profissional de transporte, o seu profissional liberal, se você contratou um arquiteto, um engenheiro para fazer uma reforma na sua empresa, se você precisou ter um contrato de empresa de manutenção, de ar-condicionado, então você vai ter que rever toda a sua cadeia de despesas, né, e vai analisar se todos os seus fornecedores estão aptos para oferecer o crédito, porque a partir de janeiro você vai precisar de crédito desesperadamente, para você reduzir o impacto, tá certo, do imposto na hora que você emitir a nota. Então, veja, a empresa que for mais eficiente, que entender a reforma, que estiver preparada, ter planejamento, então ela vai ter uma carga menor do que aquela que simplesmente negligenciar. Porque a parte de pagar, isso aí o leão vai levar a parte dele, o governo vai levar a parte dele. Agora, a parte de receber, a gestão não é do Estado, o Estado não está nem aí, é você que tem que ir atrás. Então, a minha grande, o que eu chamo mais atenção, para as empresas, tá certo? Pode ser do lucro real, pode ser do lucro presumido, né? E no lucro presumido? O lucro presumido vai emitir, né, o tratamento em relação ao IVA, né, o IVA dual, que é o CBS e o IBS, ela vai ser igual à empresa do lucro presumido. Então, ela vai ter o mesmo tratamento. A única coisa que muda é que ela, utilizando ainda o sistema presumido, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido, ela pode pagar ainda no sistema antigo. Mas o imposto sobre consumo, que é o CBS-IBS, ela vai pagar como se fosse uma empresa do lucro real. Então, essa empresa do lucro presumido vai ter que ter o mesmo, tá certo, cuidado, a mesma atenção, né, que uma empresa do lucro real. Então, veja, a grande questão é, você empresário, você está conversando com sua equipe, você está certo, vamos dizer, está montando um processo interno de controle desses créditos, porque a gente vai ter que conciliar, né? As empresas que têm uma tesouraria mais formal, elas fazem conciliação do cartão, conciliação de contas, conciliação do caixa geral, tudo é conciliado, tudo tem que bater. As empresas que têm uma estrutura maior. Então a gente chama que, aí eu digo que a partir da reforma, você vai ter que conciliar os seus créditos. Porque imagine se você tem aí 500 mil reais, 100 mil reais, tá certo, de imposto para pagar, né? E você deveria ter tido aí 70 mil ou 50 mil de crédito e simplesmente você só recebeu metade. Significa que quem vai pagar é você. Porque o Estado não vai perdoar. E ele não interessa, tá certo, para o Estado, né, quem emitiu a nota. Você só vai receber o crédito se a pessoa que emitiu a nota pagou para você.
Então, por isso que o doutor Robson vai falar daqui a pouquinho sobre o sistema de split payment, né? É uma figura nova, né, que surge com a reforma tributária. Qual outra? A gente falou aqui na chamada, né, sobre novas figuras que surgirão, tá certo, com a reforma tributária. Eu posso falar, tá certo, a figura nova, né, do sistema híbrido para o simples, né? Posso falar do CNPJ técnico. O que é o CNPJ técnico? É apenas, tá certo, um instrumento digital, né, uma forma digital que a reforma criou para poder, né, pessoas que não são empresas, pessoas físicas, que trabalham com pessoas físicas, é o cara da feira, é o feirante, é o profissional liberal, é o autônomo, né? Esses aí não precisarão abrir uma empresa necessariamente para poder emitir o imposto, para poder arrecadar o imposto. Então, no caso do motorista autônomo, ele poderá emitir a nota através do seu CNPJ técnico, e aí a empresa terá que chamar os seus motoristas e dizer, pessoal, vocês terão que emitir o CNPJ técnico, né? Tem um prazo aí, já começa, e ele começa a funcionar já a partir de janeiro, porque na hora que você, eu for pagar o frete para você, na hora que eu estiver pagando, eu vou querer que você emita a nota. Não vai ser descontado, né, do motorista o imposto, mas será presumido para a empresa que contratou um crédito. E a empresa vai querer o crédito. Então, mas a partir de janeiro, esse motorista vai estar preparado, então a empresa tem que se preocupar com isso. Então, se ele tem um contrato com prestadores de serviço, você tem que verificar se eles estão, né, se são empresas ou se são pessoas físicas. Então, essas pessoas físicas terão que utilizar também o CNPJ técnico. Então, quem tem o CNPJ técnico, ele não tem empresa, precisa declarar, não precisa fazer lançamento, tem contabilidade. Ele serve apenas, tá certo, como um caminho, tá certo, para que você possa emitir a nota e entrar no circuito, entrar, tá certo, na constelação da reforma tributária. E você passa a ser um ente que pode, tá certo, emitir esse crédito para quem está lhe contratando. Isso poderá fazer toda a diferença, né, para quem depende, tá certo, de empresa para poder ter o seu sustento, pessoa física, como também para a empresa que vai querer o crédito dela. Por exemplo, eu contratei um arquiteto para a empresa, eu contratei um engenheiro. Então, tudo que eu contratar, tá certo, vai gerar crédito. Então, eu vou analisar eu como empresário, estou fazendo na minha empresa e aconselho você pegar todas as suas despesas, planilhar, colocar ali numa planilha Excel e verificar, tá certo? Porque se você tem uma concessão pública, um serviço público como energia, água, telefone, internet, que é uma concessão, esse aí você já sabe que você vai ter o crédito. Então, eu comprei R$200 de internet e vai ter 28%. Eu estou pagando R$2.000 de energia, eu vou ter 28%. Combustível também é uma outra fonte interessante, né? Então, você vai ter os seus 28% lá de crédito, né? Então, todas as suas despesas. Então, a empresa precisa fazer o dever de casa, fazer o planejamento e saber o que é que eu vou ter de crédito, além dos insumos, ou seja, além do meu crédito da mercadoria que eu vou vender, quanto foi que eu tive, porque quando você emitir a nota fiscal de venda para o seu cliente, tá certo? Acabou, ali vai ter os 9% do CBS e você vai ter que pagar aquele valor, tá certo, indubitavelmente. Então, eu quero saber quanto é que eu vou ter de crédito para bater desse 9%, né? Além do crédito da mercadoria. Então, essa, tá certo, é a grande preocupação que o empresário tem que ter, tá certo, que eu chamo, né, a atenção do empresário. Deixa eu ver aqui na minha anotação, só para a gente fechar, pronto. O nanoempreendedor. O nanoempreendedor, tá certo, é o pessoa física que tem para 2026, né, está tendo alteração no valor, tá certo, para o MEI, né, normalmente, o feirante são pessoas físicas, né, que, vamos dizer, uma diarista que ela trabalha, tá certo, para empresas e ela vai querer, tá certo, então, essas pessoas, tá certo, são isentas né, que fatura até 40.500. O que é que vai acontecer? Eu sou uma empresa, contrato uma diarista, tá certo, por semana ou por dia para fazer a limpeza da empresa, terceirizada. Então, a empresa vai querer que essa diarista tenha um CNPJ técnico. Né? Então, se for para a pessoa física não precisa de crédito, ele não tem como utilizar o crédito do IVA, né? O crédito do imposto, aí a gente teria problema. Então, veja, esse início da reforma a partir de 2026, ele começa com a implantação, mas no futuro, em poucos anos, terá um cruzamento das informações digitais. Por exemplo, você que utiliza o Pix ou qualquer movimentação, cartão de crédito ou bancário, então ele vai cruzar. Por exemplo, você tem uma empresa do Simples, do MEI, você pode emitir R$81 mil de nota por ano, só que você, no seu CPF também, você movimentou na sua conta mais 80 mil.
Então a Receita vai dizer, meu amigo, você, tá certo, perdeu o MEI, você agora tem que virar simples, tá certo, porque eu não vou mais permitir que você emita nota fiscal, porque você, tá certo, é uma figura que deve, tá certo, pagar imposto, e você, tá certo, tá movimentando acima, tá certo, do que a lei determina para você ter isenção. Então, o MEI, tá certo, ele vai poder movimentar, porque no caso do MEI, tá certo, ele vai ter um controle muito grande e um cruzamento entre o CPF dele e o CNPJ do MEI dele. Então, a reforma tributária muda tudo, né? E todo mundo vai ter que se preocupar, porque a tendência, tá certo, é no futuro, a gente ter um controle total, tá certo, do Estado das movimentações. Então, o que vai ficar de fora, o que vai ficar de fora do controle, tá certo, e da mão, tá certo, do Estado, é o que for movimentado em dinheiro. Eu acho até, tá certo, que a tendência no futuro é que nas feiras livres, a tendência é que se utilize muito dinheiro. Os consumidores estarão, tá certo, aí, vamos dizer, querendo comprar, querendo receber, né, os feirantes em dinheiro, para não ter que movimentar, porque se movimentar vai ter que pagar um imposto. Então, é uma reforma que não vai deixar ninguém de fora. Tem um ponto bem interessante, Manuel, que tu tocasse aí que chamou a atenção, que é o seguinte. A nova sistemática que você fala de tomada de créditos muda exatamente toda a lógica que todo mundo agora vai querer esses créditos. E um dos pontos que a reforma tributária também foi pensado é a diminuição da sonegação fiscal. E o outro ponto é exatamente combater a nossa economia informal. Não combater como se isso fosse uma coisa ruim, mas é, na verdade, de profissionalizar a economia informal. E aqui na realidade de Caruaru, por exemplo, de onde nós falamos, é a cultura da feira, é a cultura do comerciante informal, ou que de certa forma trabalha ainda sempre fazendo uma venda por fora, uma venda por dentro. E aí é onde eu chamo a atenção do que você falou aí, toda essa operação, e o que a gente já vinha comentando desde o início desse podcast. A reforma tributária não é só avaliação de tributos. Ela é uma avaliação completa de todo o teu negócio. E aí a palavra planejamento fiscal, ela ganha um novo conceito, porque na verdade nem a partir de 2027, na verdade em 2026 as empresas já deveriam estar muito preocupadas em ter uma dupla, tal como a gente sempre teve duplas dinâmicas na nossa seleção, né, um Romário e um Bebeto, um Ronaldo e um Rivaldo de 2002, que é a presença sempre de um bom contador, mas também de um bom advogado tributarista. Por quê? Por que eu defendo essa bandeira? Porque normalmente na cabeça do empresariado, pelo menos os mais iniciantes, os que não investem na profissionalização de sua empresa, eles pensam o seguinte: veja, contabilidade é com o meu contador. O que ele disser, eu faço. E ele manda aqui o imposto e eu pago no final do mês. Mas, como destacado, a reforma tributária lida com um sistema complexo de valoração de negócio. Então não é só uma questão agora de avaliar quanto eu devo e quanto eu pago, que basicamente seria o trabalho do contador. Mas existe todo um arcabouço normativo que precisa da análise de um contador e de um tributarista ao seu lado. Porque você pode ter um contador extremamente talentoso e ajudar você nessa tarefa. Mas essa dupla, essa ligação Romário-Bebeto é o que vai ser essencial para as empresas. E também já é uma mudança de mentalidade, o processo de profissionalização da estrutura da tua empresa, certo? Doutor Robson, eu queria que falasse um pouquinho sobre o split payment. É exatamente aí onde eu ia chegar. E o porquê essa profissionalização? Porque a partir desse momento de profissionalização, de reenquadramento de toda a tua atividade fiscal, do teu controle de teus fornecedores, do tomamento de crédito, tudo isso vai ser impactado. Então a gente não está falando só mais tributo, eu estou falando agora aqui de contas, eu estou falando de comercial, eu estou falando de fornecedor, eu estou falando de frete, e eu também preciso falar de fluxo de caixa, que é exatamente onde chegamos na implementação de um sistema chamado Split Payment. Split Payment vem do inglês payment, pagamento, split, cortado, né? Tanto que a gente faz alusão sempre à sobremesa banana split, que é a banana cortadinha com sorvete. É um novo sistema que o governo vem estabelecer para fazer uma distinção muito rápida, para acabar inclusive com a sonegação fiscal e também aumentar a velocidade de arrecadação do Estado, que o Estado também não é inocente. Estado entende-se a figura dos entes estatais, União, que quem vai disciplinar. Mas eu acho também que gera uma segurança para quem está comprando, né? Sim, em tese sim, porque veja, é exatamente essa a sacada na norma. Se você pensar direitinho e observar a lógica da norma, ela coloca o seguinte: você vai poder aproveitar todas as benesses da reforma tributária no critério da não cumulatividade. Você vai poder aproveitar todas as tuas contas hoje que tu paga e não baixa R$1 na tua operação. Agora tem um detalhe, tudo tem que estar formalizado. Porque se não tiver formalizado, você não gera nota. Se não gera nota, não tem destaque dos impostos. Você consegue perceber a teia?
ela é organizada, a reforma, para dizer o seguinte: a gente quer um cenário que você consiga melhorar o teu ambiente de negócio. Agora, para melhorar o ambiente de negócio, tem que gerar nota. Para gerar nota, tem que estar regular. E para estar regular, você tem que estar com a empresa toda redondinha. Perfeito. Então, é o processo de fomentar o aumento da profissionalização, independente do tamanho da empresa, do microempresário até a multinacional, porque todo mundo agora vai estar correndo atrás da nota fiscal. Mas voltando à questão do split payment, ele melhora no seguinte sentido de arrecadação. Mas no estudo do fluxo de caixa, talvez não. Porque é uma das grandes preocupações, inclusive, que o empresariado tem que ter. Porque imagine o seguinte, um dos pontos que você destacava exatamente aí. Eu fiz uma venda de R$1.000, girei uma nota fiscal de 28% de débito. E quando esse pagamento foi feito por Pix, né? Então o cliente chegou lá na sua loja, comprou, pagou por Pix, o Pix cai no banco e em tese voltaria R$1.000 para você. Então você recebe os R$1.000, faz as tuas contas, paga fornecedor, foi um mês apertado, vou priorizar aqui não pagar o tributo porque depois eu renegocio, enfim, N estratégias fiscais, e às vezes passava a inadimplência fiscal ou propriamente dita também no mau cenário, o cara que recebia e não vou pagar imposto. Com a implementação do split payment, o que vai acontecer? Você vai fazer a venda de R$1.000 em meios rastreáveis, logicamente, porque depende da figura do banco e os bancos vão ter essa atribuição. É uma atribuição que a própria reforma cria para o banco de separar. Então caiu R$1.000 lá, caiu, pronto, se é 28% de destaque, então destaque 28%, retire aí R$280 e já pode mandar para mim, tá certo? Já deixo o dinheiro aqui de IBS, CBS guardado, isso a gente falando, claro, óbvio, em 2033, quando tiver concretizado tudo. Mas nas fases de transições também já vai ter esse destaque. E aí você vai vender 1.000 e quando for olhar o extrato da tua conta, gente, como é que eu vendi 1.000 e recebi 720? Então é um dos debates que a gente começa a perceber que o estudo do fluxo de caixa do empresário também tem que ser revisto. Por quê? Porque toda a tua programação financeira depende disso. Todos os teus compromissos imediatos de 30, 60, 90, 6 meses, todas as tuas compras dependem disso. E se começar a faltar dinheiro pela implementação do split payment, isso também é um diferencial que pela falta de planejamento, pela falta de uma estruturação da tua equipe, pode afetar significativamente o teu negócio. Com certeza. Vamos imaginar o seguinte, se você utilizar o Pix, cartão de crédito ou boleto, né? Só se for em dinheiro que não tem como o Estado ir lá na caixa da empresa e pegar, mas se for em qualquer meio eletrônico de pagamento... Mas até o à vista, sabe por quê? Vou voltar a destacar um ponto que a gente já trabalhou aqui na entrevista. Para o consumidor de baixa renda que tem um interesse em cashback, a depender dos certos segmentos de produto, ele vai aproveitar 100% ou até 20%. Ele vai querer a nota fiscal. Se eu estou comprando, por exemplo, uma situação bem clássica aqui, bem básica, mas vamos lá, eu tenho um escritório de advocacia, eu estou precisando comprar um material de construção de manutenção básica. Tu que é empresário, me diz aí uma coisa básica que eu tenho no escritório, sei lá, um vaso sanitário. Eu vou comprar um vaso sanitário e vou chegar lá para pagar à vista. Eu estou com dinheiro em espécie. É quanto, Manuel? Sei lá, R$1.000, R$1.500. Manuel, tá aqui, em espécie. Aí você, você entenderia... No sentido, tá certo, da emissão da nota de o débito ser gerado, beleza. Porque, bem, com o split payment, vamos aqui imaginar o seguinte, uma empresa, tá certo, ela, quantidade de plant, ela ela emitiu, vamos dizer, em janeiro, né? Ela emitiu lá R$100.000, tá certo, de CBS, e quando foi no dia, né, no dia 28 de fevereiro, ela teria que pagar aquele imposto de janeiro e ela não pagou. Certo. Né? O Estado pode dizer, para essa empresa, tá certo, a partir de agora eu só aceito, tá certo, ou seja, ela não vai, tá certo, com relação ao imposto antigo, ela vai cobrar, ela vai cobrar utilizando os meios, tá certo, dela. Mas ela vai dizer o seguinte, para você, tá certo, eu só autorizo você a emitir nota através do sistema split payment. O que é que vai acontecer? Eu emiti a nota fiscal, quando o cliente pagou com cartão, a minha parte, que é a parte do Estado, já vai para mim e você recebe só a diferença. Isso. Passou o Pix, foi um boleto bancário. No caso, tá certo, quando o cliente quer pagar em espécie, vai ser emitida a nota e vai ser destacado, mas o Estado não recebeu instantaneamente. Sim. Não é o caso, tá certo, do meio eletrônico. E tem outro detalhe. Agora, ficou o débito lá e o Estado pode dizer, bicho, a parte eletrônica eu recebi, mas teve uma parte de dinheiro que você registrou aqui que você não pagou. Aí o Estado deve, tá certo, inventar uma outra figura para que aquela empresa tenha outra forma de receber aquilo ali, de pressionar, né? Fala-se que em 90 dias, tá certo, do não pagamento de imposto, a empresa pode ter o seu CNPJ bloqueado para emitir nota fiscal. E tem um outro detalhe, Manuel, que você pontuou aí, que é exatamente isso. A gente não tocou nesse ponto, mas o fato da existência do split payment, ele não vai acabar com o sistema de compensação.
ele só vai agilizar o processo. Por quê? A venda que eu fiz no dia 15 de julho, por exemplo, ela já foi descontada. Vai se registrar isso tanto na empresa, quanto num documento fiscal que fica lá junto ao governo, e todo final de mês a empresa vai ter que fazer um controle e fazer essa declaração. Por quê? Porque eu preciso literalmente conciliar isso que você acabou de falar. Eu tenho que conciliar as vendas por meios rastreáveis e digitais, mas eu também tenho que ver as emissões de notas feitas em espécie. E aí tem também um grande detalhe que muitas pessoas não pararam ainda para refletir um pouquinho sobre a reforma, que é exatamente melhor dizendo, a questão das compensações de crédito. Porque está todo mundo trabalhando sempre no mês real, né? Então eu compro agora, vendo agora, apuro no final do mês e tenho imposto a pagar ou não. Mas a grande situação que fica aqui o questionamento, e se tu tiver superávit de crédito? Como é que fica? Isso também é uma das coisas que o planejamento fiscal precisa rever, para que a empresa também possa, se for o cenário do caso, tendo uma certa facilidade em fluxo de caixa ou uma grana extra sobrando, fazer os devidos investimentos no seguinte sentido. Imagine comigo, eu compro 1 milhão em material de construção, só que eu não vendo 1 milhão em material de construção. Digamos que na minha operação eu fiz, durante meu mês inteiro, 200 mil em vendas. Então, se eu for pegar 28% no geral de 200 mil reais e 28% sobre 1 milhão, eu gerei muito mais créditos do que eu tinha a pagar. E aí como é que funciona? Então, assim, no critério da não cumulatividade, a reforma foi desenhada exatamente para privilegiar essa conta. Olha, se tiver superávit, também vai acontecer um sistema de compensação. Porque se você tiver a mais do que gerou, você pode ou pedir restituição, ou utilizar para fazer compensações futuras. E isso é muito interessante, se bem implementado, se bem estruturado e efetivado na empresa, porque a gente sabe que economia é cíclica, economia é dinâmica. Ninguém começa uma atividade em uma empresa em janeiro e vai até dezembro numa linha igualitária. Não, sempre tem altos e baixos, altos e baixos. E por isso que o planejamento e o acompanhamento por uma equipe fiscal vai ser tão importante. Bom, pessoal, veja, está claro, tá certo, que a grande preocupação nossa como empresário será, tá certo, é a gestão dos nossos créditos, né? O débito, ela vai acontecer automaticamente na hora da emissão da nota. Como a nota fiscal eletrônica, então o Estado, né, tanto o Comitê Gestor quanto a Receita Federal, vai saber instantaneamente no momento que você emitiu a nota. Emiti a nota, me debitei, tá? Só que o Estado não vai fazer a gestão dos seus créditos. Quem tem que fazer a gestão dos seus créditos é você. Porque quando a concessionária de energia, né, emitir para você uma nota fiscal de R$1.000 de energia, lá vai estar o seu crédito. E vai estar certo para a Receita essa informação e vai aparecer lá, ó, tu se debitou, faturou R$1.000, né, sei lá, R$100.000, tem 280 mil de imposto quando tiver completada a reforma, né? Mas tem aqui o seu emitiu aí R$1.000 de energia, tem aqui os seus 280 para bater nesse total. Isso, perfeito. Né? Toda nota fiscal de mercadoria que você comprou também vai ser creditada para você lá também. E você vai pagar a diferença. Só que essa conciliação, quem tem que fazer é você. Quem tem que ir atrás do crédito é você. Figuras, tá certo? Empresas institucionais como essa, você não vai ter problema, né? Você é uma empresa de internet, de energia, de água, de telefone, né? Algumas empresas você vai ter uma confiança tranquila de que o seu crédito vai chegar. Tem algumas que você vai ter que ter certeza. Então tem a figura do split payment, então, que algumas empresas que estão ali, que vendem para empresas, e essas empresas que compram, ela talvez exija do seu fornecedor o seguinte: ó, bicho, esse fornecedor não é confiável, eu não tenho certeza se ele vai me dar o crédito, e aí, meu amigo, eu quero que ele pague na fonte, eu quero o sistema split payment, que eu tenha garantia que eu vou receber. Na hora que eu pagar o boleto, né, eu vou estar garantindo que uma parte, tá certo, vai me creditar. Né? Quando acontecer, por exemplo, eu comprei uma mercadoria para pagar em 5 vezes, 30, 60, 90, 120, 150. Vamos dizer, sei lá, R$10.000, 5 parcelas de R$2.000. E nos chama split payment. Então significa o seguinte: quando eu pagar o primeiro boleto, vai ser abatido 20%, né, do imposto que eu deveria na nota. Isso. E vamos dizer que essa nota eu paguei antes, tá certo, da empresa recolher, porque a empresa emitiu a nota fiscal no dia 20 de julho, né? E eu paguei no dia 20 de agosto a primeira. Então, quando eu pagar a primeira, dia 20 de agosto, então vai ser recolhido no sistema split payment a parte do imposto. Né? Foi acreditado, a empresa vai ser, tá certo? Eu vou ser, a empresa vai ser
creditada lá, né? E eu, você, está certo, debitado, né? Recebi o crédito também. Né? A empresa se debitou e eu me creditei. Só que quando no dia 30 de julho, né, a empresa, aliás, no dia 31 de agosto, a empresa vai pagar o imposto todo. E como é que ficam os outros boletos? Então, aí vai ser feito o split payment, né? Vai ser creditado, vai ser abatido e a Receita vai devolver para a empresa porque ela já recebeu no dia 31 o imposto todo. Então, mas eu tenho a garantia, né? Eu como comprador, comprei daquela empresa, que na hora que eu emitir o boleto, tá certo, eu tenho a garantia que eu vou ter o crédito. A outra forma também é pago pelo adquirente, né? Eu quero 100% do crédito, eu comprei aí, sei lá, 10 mil reais, eu tenho aí 2.800 de crédito. Eu digo o seguinte, ó, eu vou pagar o imposto, no nome da empresa, claro. Então é pago pelo adquirente. Na hora que eu pagar, né, o documento de arrecadação daquela nota ali, significa o seguinte, e no nome da empresa que me vendeu, ela vai, tá certo, colocar lá como um crédito que ela na conta dela, e eu, tá certo, vou lançar na minha conta como um crédito, tá certo, garantindo que na hora que eu emitir a minha nota que eu vender, o meu crédito já está lá na conta. Sim. Então, assim, a reforma ela muda demais, de certa forma, que o empresário ele vai fazer a gestão, tá certo, do seu negócio. Então, como é que fica na transição? Como é que fica o estoque que eu tenho? Então, você vai sim levantar o seu crédito, né? Eu acredito que o ICMS, né? Veja aí como é que o Estado, o Comitê Gestor está trabalhando. Se você tem um ICMS normal, esse ICMS você vai levantar, vai mandar para o Estado tem até 2 anos para reconhecer o seu crédito ICMS e repassar 20 anos para ele pagar. Pode dividir em 240 meses. No caso, tá certo, do imposto da substituição tributária, da ST, esse aí, tá certo, você vai levantar todo o seu crédito e o Estado terá 12 meses, tá certo, para abater nos seus créditos. É o que está desenhado, né, pelo Comitê Gestor e pela emenda constitucional. Então, meu amigo, você vai ter que sentar, né, com o seu contador, com a sua equipe, com o seu departamento de suprimentos, com o seu departamento de compras, e todo mundo tem que fazer o dever de casa. Então o empresário tem que dizer, ó, essa mercadoria que está, como é que fica o preço dela? A mercadoria nova que eu comprar. Então vai ter uma diferença muito grande. Então, não é só, né, doutor Robert falou, no comecinho lá, olha, a reforma tributária não é só para o contador, não é mais agora o problema do contador. A reforma tributária hoje é muito mais, tá certo, um problema do empreendedor, de ele entender e saber como lidar, porque o dia a dia dele vai depender de como ele está entendendo, como ele está fazendo a gestão, tá certo, dos créditos dele, como é que ele está fazendo a gestão, tá certo, do estoque que ele tem, do preço que ele vai vender, de que o contador. Porque a função do contador vai ser meramente de organizar os seus documentos fiscais e dizer o seguinte, ó, tu emitiu aí R$1 milhão de nota, tem 280, e tu tem crédito aqui 100 mil reais. Então tu tem 180 mil para pagar. E acabou-se. Essa é a função, tá certo, do contador. Ele não vai fazer a estratégia do seu negócio, até porque não tem como fazer. No dia a dia, a reforma tributária, a partir do dia 2 de janeiro, a partir do dia 1º de janeiro, a gente sabe que é feriado, mas a partir do dia 2 de janeiro, então a reforma tributária, o empresário vai ter que vivê-la todo dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, todo dia você vai ter que tomar decisão, você vai ter que pensar. Então, isso, tá certo, é esse podcast, a principal, tá certo, vamos dizer, função do podcast é de falar para você de forma geral, né, dizer o que é que está acontecendo, falar dessas figuras tributárias que surgiram, né, com a reforma tributária, mas, acima de tudo, alertar você, para que você vá para cima, procure saber, estude, se sente com o seu contador, verifique se outra coisa também que o Dr. Robson falou no início da conversa, lá no primeiro momento, o seu sistema operacional que você utiliza já está destacando o IBS e CBS, mesmo que o IBS só seja a partir de 2029, mas o sistema tem que começar a destacar a partir de agora. E o prazo, sabe qual é? Agosto. Até o dia 31 de agosto, os softwares terão que estar destacando para a empresa do lucro presumido e do lucro real, tem que estar emitindo, tá certo? Se não acontecer, a partir de setembro, essas empresas não conseguirão mais emitir nota fiscal eletrônica. Já a partir de setembro. Então, é uma decisão, tá certo? A minha empresa já está, né, desde alguns meses, né, já está destacando o IBS-CBS. Você tem que ver se o seu software, se sua empresa já está, tá certo, alinhada, se já fez alterações, tá certo, no sistema, para que ele possa emitir. Então, é fundamental isso aí. Então, a grande questão é que a reforma começa a cobrança efetiva a partir de janeiro, mas nós já temos que, em 2026, tomar decisões e criar ambiente digital, tomar decisões que são fundamentais. Nós, tá certo, empresa do lucro real ou do lucro presumido,
nessa questão principalmente de software, na questão do planejamento interno com relação aos nossos fornecedores, né, para a gente analisar de onde é que vai vir o crédito, se eu vou ter crédito suficiente para que eu tenha, qual percentual, né, que eu vou ter de imposto em relação ao meu faturamento. Eu acredito que para o varejo, para o setor da gente, a carga de tributária deve diminuir um pouco e não vai aumentar, até porque nós vamos ter crédito de tudo, nós vamos ter, inclusive, não interessa se a gente comprou na Paraíba, se a gente comprou em São Paulo, no Rio Grande do Sul, ou comprou em Pernambuco, o crédito vai ser o mesmo, então aumenta um pouco, porque a gente tinha um crédito menor quando a gente comprava fora do estado de Pernambuco, tinha um crédito menor, menor ainda quando a gente comprava fora do Nordeste. Então, a gente passou a ter um crédito cheio. Então, eu acredito que vai ter uma pequena redução. Mas cada empresário, então, você tem que se preocupar, né, com como é que vai ser o seu planejamento. No caso do Simples, talvez, né, aquela empresa que é realmente varejista, que trabalha só com o consumidor, esse aí não tem que se preocupar muito, porque a reforma não vai, né, atingir, pelo menos nesse primeiro momento, não vai ter a reforma tributária por Simples. Pode ser que no futuro se crie, tá certo, a figura do Simples dentro, tá certo, do IBS-CBS com a alíquota reduzida. Mas empresas do Simples que vendem só para o consumidor final, essa aí não tem que se preocupar. Empresas do Simples que vende majoritariamente, né, para empresas, para outras empresas, ou que vende 100%, né, para outras empresas, essas empresas têm sim que se preocupar, porque ela precisa em setembro agora tomar uma decisão se ela vai ser híbrido, porque as empresas que são clientes dela vão querer nota fiscal e vão querer o crédito, e se você não conseguir emitir esse crédito, eles não vão lhe comprar, vão procurar um outro fornecedor e você vai perder o cliente e de repente você inviabiliza seu negócio porque você não tomou a decisão quando deveria ser tomado. Então, Simples Nacional não é mais janeiro, agora passou para ser setembro, a partir da reforma tributária. E esse é o grande ponto. Eu acho que passa nessa discussão do que a gente já discutiu aqui durante esse tempo, mas o planejamento fiscal vai fazer toda a diferença. Bom. Toda a diferença, porque se não for feito todo esse trabalho, não é a própria atividade fiscal que vai dificultar o teu negócio, mas é o decorrente disso, o extra fiscal, como você bem pontuou. Se você não se atentar a resolver a tua parte fiscal, muito provavelmente você está fora do mercado porque não vende mais. E aí, esse é um dos grandes nós que todo empresário diligente já deve estar resolvendo agora em 2026. E só pontuando um destaque aí que tu fez na tua fala, Manuel, que é bem interessante também para o empresário ficar atento, é que essas adaptações e testes do sistema para a geração de IBS-CBS, eles são declaratórios, ou seja, meramente informativos, para os contribuintes que cumprirem as obrigações acessórias, ou seja, parametrizar, gerar direitinho o documento e tal, e a partir, agora já em 2026, constar CBS-IBS, mas a norma lá do Comitê Gestor à Resolução, ela fala claramente que quem não cumprir a obrigatoriedade de organizar o sistema para gerar, já pode começar a pagar IBS-CBS agora em 2026. Então não é só o impacto de um problema de regularização da empresa. Você já pode começar a pagar IBS-CBS antecipado. E tudo isso é custo. Custo para o empresário vira prejuízo. E aí o negócio fica inviável. Outra coisa também importante, doutor Robson, que você falou anteriormente, é com relação à integração, né, da Receita com o Comitê Gestor. Então, veja, a Receita Estadual ela tinha a sua infraestrutura, né, a Receita Federal, elas praticamente se comunicavam, só quando existia um interesse de algum ente, algum ente, vamos dizer, alguma na estrutura para se comunicar, eles solicitavam. Mas agora a comunicação, a integração, ela vai ser digital. Então, se você deixou de cumprir, tá certo? Na hora que você deixar de cumprir o imposto, você deixa de cumprir os dois. E aí você vai ser, tá certo, autuado, vai ser cobrado automaticamente, né, tanto pela Receita Federal como pelo Comitê Gestor. Porque o Comitê Gestor é quem vai representar os estados, né, na cobrança é uma figura nova que não existia. Foi criada a partir da legislação complementar 227. 227, né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto aqui também é o seguinte, que eu quero citar aqui para vocês, né? Em resumo, já estamos completando aqui vamos já finalizar o nosso podcast. Passa rápido. Né? E vocês podem fazer perguntas, eu esqueci de passar para vocês. Todas as perguntas que foram feitas serão respondidas posteriormente. A nossa equipe estará pronta, o doutor Robson, como o nosso departamento lá no sindicato, estará pronto para responder todas as dúvidas de vocês. E a partir, né, desse podcast, seremos um fórum permanente, né, de atualização e de conversas com vocês da reforma tributária. Mas, né, então, em resumo, você precisa entender sua operação, né, como ela está inserida na reforma tributária, né? Você precisa revisar todos os seus contratos,
né? E o que eles estão gerando de crédito para você. Você precisa revisar o seu sistema operacional, ver se ele atende, né, às exigências da reforma tributária. E você, tá certo, precisa revisar os seus preços, né? A gente bateu isso aqui, estamos votando, né? Então, sua tabela de preço a partir de janeiro, ela não vai ser a mesma. Por quê? Porque você vai calcular seus preços, precificar a partir, tá certo, do impacto da reforma no seu negócio. E você precisa, acima de tudo, preparar pessoas. Porque na sua empresa, por exemplo, na minha empresa, nós temos o setor de suprimentos, né? Ele está sendo preparado, né, para comprar a partir, tá certo, das exigências da reforma tributária. E vamos centralizar, tá certo, no departamento, né, os demais contratos. Então, todos os contratos terão que passar para o departamento para saber se eles estão ali atendendo, né, os requisitos da reforma tributária e se eles vão gerar os créditos, tá certo, que nós temos direito. Então, teremos lá um comitê permanente, um departamento novo que será criado a partir, tá certo, de 2027, né, para garantir, tá certo, que os nossos créditos, nossas operações, que nós façamos com outras empresas, se elas estão gerando o crédito devido. Então, a nossa contabilidade interna passa a ser um perfil totalmente diferente. Porque, veja, o pagamento do imposto vai ser muito simplificado. Emitiu a nota, pagou, acabou-se. Então, o que eu tenho que saber agora, o que é que eu tenho de crédito para reduzir o valor que eu vou pagar. Essa é a questão. Então, a minha equipe interna de contabilidade vai estar muito mais preocupada em saber onde é que está meu crédito, se eles chegaram, né, porque eu só vou poder acreditar lá se chegou, se não chegou, não tem crédito. Acabou esse negócio de pegar a nota fiscal e lançar o crédito, isso não existe mais, não é mais crédito para lançamento, o crédito agora é financeiro. Entendeu? Mudou demais isso aqui. Então, o empresário precisa entender isso aí, porque, de repente, se ele for uma pessoa que negligencie, tá certo, esse momento e não faça o planejamento, ele vai pagar muito mais imposto, ele vai ficar inviável, ele pode até ter que vender mais caro. Então, se ele vende mais caro na ponta, ele não consegue competir, né? Ou se ele vende o mesmo preço, está pagando mais imposto, ele vai reduzir margem. Pode ser que a margem que ele tenha não pague seus custos. Então, o empresário precisa estar atento para isso aí. Então, são, tá certo, esses aspectos que eu, como presidente do sindicato, que chamo a vocês, é o que o empresário precisa fazer, né? Com relação à reforma é lei. Reforma é lei, qualquer um tem acesso, pode ir aqui na internet, pode ir no chat GPT da vida e lá tá as informações. Então, você precisa o quê? Estar preparado. Para estar preparado, ter conhecimento, certo? Você ter processo e você ter pessoas preparadas e, acima de tudo, ter atitude. A reforma não vai chegar, não vai acontecer, não é o contador que vai trazer para você. Porque quando o contador chegar com a informação, ele vai dizer, ó, você perdeu, você não tem como mais recuperar. A nota fiscal foi emitida, o cara não pagou, o cara sumiu e você não tem mais o que fazer. Então o contador, ele vai chegar depois, está certo, que aconteceu o dano, depois que você teve o prejuízo. O contador, a função do contador não é fazer o pré. Ele pode orientar, ele pode ajudar você para ajudar você a se organizar. Mas o dia a dia da empresa é quem vai fazer a diferença, né, de se você vai estar tendo crédito suficiente para ser competitivo ou não. Bem, já chegando ao final? Chegando ao final. Então, só para terminar esse bom bate-papo que a gente teve aqui tentando tratar um pouquinho da reforma, que é um universo novo, é gigantesco o alcance dela, as discussões que ela ainda vai provocar. Eu acho que a gente termina esse bate-papo, vou colocar dessa forma, levantando só essa bandeira da informação. Já diria J. Edgar, que conhecimento é poder. E essa talvez seja a grande distinção a partir de 2027. Todo contribuinte, todo empresário, independente do seu nível e do seu ramo, que buscar o conhecimento, que estiver antenado para adequar o seu negócio a esse novo ambiente de negócio, muito provavelmente terá uma grande vantagem competitiva, enquanto muito provavelmente o empresário que trabalhar na base do improviso, que tiver os maus costumes da sonegação fiscal, da enrolação no bom dito popular brasileiro, talvez esse não dure tanto tempo a partir de 2027 em diante, quando a reforma for implementada. Então, só passando um recado para quem está em casa nos assistindo no YouTube, busque se orientar, forme uma boa equipe com um tributarista e um contador e faça esse trabalho permanente. É importante lembrar isso, a reforma tributária ela não é um fato de hoje, nem também só um fato do futuro, mas é um fato permanente, porque a cada ano teremos novos desafios, novas etapas de implementação e tudo isso precisa ser revisto imediatamente. Aquele que deixar para revisar tardiamente esses reflexos e esses impactos, muito provavelmente terá um prejuízo e, a depender do tamanho desse prejuízo, talvez não dê tempo. Pessoal, eu queria ler aqui um pensamento, né, que sintetiza esse momento, né, e sintetiza um pouco do que a gente falou aqui, da preocupação da gente.
Eu queria ler porque é importante que vocês escutem, né, e prestem atenção nesse pensamento, né, nessa frase, na realidade. Não é um pensamento, não é uma ideia, é uma frase sintetizando a reforma tributária. Seguinte, a reforma tributária não é apenas uma troca de tributos. Ela muda a lógica da formação de preços, de geração de crédito, de fluxo de caixa, de tecnologia, de contratos e de gestão das empresas. Quem enxergar a reforma apenas como um tema fiscal chegará atrasado. E ela é, sobretudo, uma transformação do modelo de negócio. Então, a gente bateu aqui, tá certo? Então, o empresário, né, ele precisa entender a reforma tributária. A reforma tributária tem que ser uma ferramenta estratégica, tá certo, na mão dele para ele tomar decisões. Isso fará toda a diferença, né, para aqueles que irão sobreviver e aqueles que não irão sobreviver após a reforma tributária. Começamos 2027 apenas com o CBS. O imposto é o PIS e COFINS, que será substituído pelo CBS. A partir de 2029 começamos a cobrança seletiva do IBS. Será um sistema novo, com 10%, iniciando com 10% e 90% no sistema antigo, e finalizando em 2032 com 60% dentro do IBS, dentro da reforma, e 40% do modelo antigo, e a partir de 33 é que nós teremos 100% da reforma do ponto de vista, né, de alíquota, de tributos, de arrecadação, 100% só a partir de 2033. Eu quero agradecer aí a presença de quem participou, quem está acompanhando, dizer que nós estamos à disposição de todos vocês para responder as perguntas e tirar as dúvidas de vocês. Nós em breve estaremos anunciando um outro podcast, acredito que para o mês que vem, né, para o mês de setembro. Outubro, quando sair a Liga, faremos outro podcast também. Então até o final do ano teremos um podcast por mês e vamos trazer para vocês aqui informações e tirar dúvidas de todo mundo. Agradecer aqui a consultoria, a participação de Dr. Robson, que tem, né, no consultor nosso do sindicato, e tem dado assim uma grande atenção, tem sido bastante prestativo e tem gerado assim benefícios para todos os nossos representados. E agradecer a equipe, né, Carlos Ter, que trabalhou aqui na estruturação do evento, né, Pedro, que está aqui na técnica, dando todo o nosso apoio, gravando e fazendo toda a parte técnica do nosso podcast. E a nossa equipe lá no sindicato, a Madeli, toda a sua equipe, que também tem dado sua contribuição e tem feito muito para que a nossa gestão tenha sido a melhor possível. Obrigado, e eu peço aí para o Dr. Robson para que ele possa também fazer sua despedida. Só agradecer o convite honroso de Manuel Santos para estar aqui junto com ele e o Sindicato do Comércio e Material de Construções em Pernambuco, discutindo essa temática, que é uma temática que vai impactar a vida de todos nos próximos anos. E no dever profissional e também vocacional da advocacia, difundir a informação, a boa informação e orientação para o público em geral é um tema muito importante, especificamente nesse caso da reforma tributária. Então é um grande prazer, uma grande satisfação, e no que precisar estamos aqui para continuar e fomentar ainda mais esse debate da reforma. Eu que agradeço, pessoal. Sicomex, sindicato que está trabalhando pelo bem-estar das empresas que ela representa.